Doutor Franklin, tudo bem? Alô, você, minha amiga Emily. Estamos começando mais a Voz da Cidadania, desta vez sobre crimes contra a criança e o adolescente. E nós vamos começar com um tema muito importante, que é o estupro. Eu vou começar com a primeira pergunta. Doutor Franklin, o que define o artigo 213 do Código Penal Brasileiro? O artigo 213 ele define o crime de estupro, que é o ato de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, praticar ou permitir que se pratique outro ato libidinoso. Quando eu falo constranger alguém, pode ser também homem ou mulher. Claro que esse constrangimento tem que ser mediante violência ou grave ameaça, então tem que ser, por exemplo, o homem tentando manter relação sexual, armado com uma faca ou armado com um revólver. A conjunção carnal é a penetração do pênis em ereção na vagina ou outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Isso é o crime de estupro, é a prática da relação mediante violência. A segunda pergunta é: quais, doutor Franklin, são as penas do artigo 213 do Código Penal para o crime de estupro? A pena do crime de estupro ela é de 8 a 12 anos, caso a conduta resulte lesão corporal grave ou se a vítima for menor de 18 e maior de 14 anos. Então, a pessoa pode ficar 12 anos na cadeia por ter praticado violência contra essa criança ou esse adolescente, ou contra a mulher ou contra o idoso. Terceira pergunta: o que é considerado conjunção carnal de acordo com o artigo 213? O que é o estupro? O que é a conjunção carnal? A conjunção carnal refere-se à penetração do pênis na vagina. É um dos atos sexuais que se enquadram no tipo penal do crime de estupro. Doutor Franklin, se ele não conseguiu manter relação, conjunção carnal com a vítima, aí vamos ter a tentativa do crime de estupro. Doutor Franklin, quarta pergunta: além da conjunção carnal, quais os outros atos são considerados atos libidinosos para o crime de estupro? Como é que eu caracterizo o ato libidinoso no estupro? Nós já vimos que a primeira parte do estupro é a conjunção carnal. A segunda parte são os atos libidinosos. Mas o que são esses atos libidinosos? É o coito anal, é o coito interfêmora. O que é esse coito interfêmora? Ele está apenas esfregando o pênis dele nas partes do corpo da vítima. É o sexo oral, é a masturbação, são os toques com significação sexual, é a contemplação lascívia. Ele obrigou, mediante violência ou grave ameaça, a vítima a ficar nua para que ele pudesse a contemplar. Contatos voluptuosos ou uso de objetos ou instrumentos corporais ou artificiais para práticas sexuais. Todas essas caracterizam o estupro, caracterizam o ato libidinoso diverso, desde que seja praticado mediante violência ou grave ameaça. A última pergunta de hoje diz respeito ao significado dessa palavra constranger alguém no contexto do artigo 213 do Código Penal, que trata do crime de estupro. Então, constranger alguém, Emily, é forçar ou obrigar a pessoa a realizar um ato sexual através do uso da força, violência ou grave ameaça, desrespeitando a vontade daquela pessoa. Então, na hora, Emily, que os nossos telespectadores aí da TV Web Cidade se deparam com uma situação em que a mulher ou o homem
está sendo obrigado a manter relação sexual com aquela pessoa, nós vamos ter um caso de estupro. Doutor Franklin, a mulher casada pode ser vítima de estupro? Imagine que o próprio marido obrigue ela a manter relações sexuais. Também nós teríamos um caso de estupro, porque ninguém pode ser constrangido a manter relações sexuais com ninguém. E como é que eu vou denunciar, doutor Franklin? Você vai ligar para o 180. Imagina o que está acontecendo e você presencia um estupro que está sendo praticado. Você pode ligar e fazer a sua denúncia para o 180. Você pode acessar o aplicativo do IARA, que é um aplicativo da Segurança Pública disponível. Você pode acessar a delegacia virtual e fazer a denúncia daquele crime sexual. Todas essas condutas que eu relatei, tanto a conjunção carnal quanto o ato libidinoso praticado mediante violência ou grave ameaça, são características do estupro. É isso aí, são essas as informações que eu tinha hoje para passar da Voz da Cidadania. Não sei se a Emily tem alguma pergunta aí do estúdio. Emily, passo a palavra para você, querida. Então tá aí, doutor, esclarecendo para os nossos telespectadores de forma clara o que se trata o estupro, né? Então, além ali da conjunção carnal, tem outras situações que às vezes não estavam ali no conhecimento dos nossos telespectadores, né? E agora a gente vem trazendo esse esclarecimento. Mas, doutor, agora eu quero saber de você, qual o nosso próximo tema para a semana que vem? Na semana que vem, Emily, nós vamos falar do estupro de vulnerável, né? Aquela situação em que o cidadão mantém relação sexual com criança, com menor de 14 anos, com pessoa que é alienada ao débil mental, aqueles casos em que a vítima vai para uma festa, colocam na bebida dela o Boa Noite Cinderela, ela fica entorpecida e o cidadão se aproveita dessa situação para manter relação sexual com ela. São casos de estupro de vulnerável que nós vamos falar, se Deus assim o permitir, na semana que vem, Emily. Aqui, ainda aproveitando a sua participação, doutor, quero deixar aqui os espaços abertos para os nossos telespectadores que tenham alguma dúvida relacionada ao assunto da semana que vem. Podem estar entrando em contato aqui, tirando as suas dúvidas, deixando as suas dúvidas, na verdade, no nosso número de telefone aqui da Webcidade, que é o 94991451617. E também pode entrar em contato através desse número que está na tela, não é isso? Isso, podem denunciar, podem entrar em contato comigo diretamente no 984-55-2557. 984-55-2557. Você manda a sua denúncia para a Promotoria de Violência Doméstica, manda a sua pergunta, nós estamos falando, vamos falar agora até o final do semestre, se Deus assim o permitir, sobre crimes praticados contra criança e adolescente. Tá. Eu queria agradecer, Emily, à TV Webcidade, a você pelo espaço e queria dizer que a nossa Voz da Cidadania é o programa onde você, cidadão, se informa sobre os seus direitos. Um grande abraço, Emily. Muito obrigada, doutor. Até a próxima. Agora vamos lá, vamos continuando aqui com o nosso jornal Webcidade Notícias. Olha só, quinta-feira tem edição especial com a participação do Dr. Franklin Lobato, que é promotor de justiça e sempre traz aqui diversos temas que é do interesse da sociedade, tá bom? Trazendo aqui direitos e deveres também. Então, todas as quintas-feiras, a partir do 12h20, nós estamos com esse quadro ao vivo para vocês. Agora, trazendo informações de Canaã dos Carajás, olha só, esteve acontecendo a exposição de artes visuais Bienal das Amazônias. E o Carlos Santiago esteve por lá conferindo esse momento e nós vamos